Fala galera, aqui é o Tito da Elétrica. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve lá, ativa o sininho e deixa o seu like. Galera, hoje vamos falar sobre transformador. O que é um transformador? Bom, existem vários tipos de transformador. Tem transformador de potência, tem transformador de corrente, tem transformador de força, tem transformador aí alta, baixa, isolador. Bom, existem vários tipos de transformador, né? De potência, por exemplo, se você pegar aí um sistema trifásico, né? Você pegar aí um transformador de potência trifásico, você vê isso muito em poste, né? Que é onde você tem lá a queda da água da hidrelétrica, bate lá no gerador, né? E do gerador sai lá o RST, que é as três fases, e você tem um transformador de elevação que vai pegar aqueles 500.000 volts, né, kV, e vai transformar ali em 800. Depois você tem as torres de transmissão e vai ter um outro transformador que vai rebaixar, né, essa tensão aí. Então, o que acontece? Esse transformador de potência, de corrente, de força, são vários tipos de transformadores. Não dá para explicar todos eles num vídeo só, tá? Então eu vou me concentrar mais nos pequenos. Bom, o que é considerado pequeno, o que é considerado médio, o que é considerado grande? Baixo, médio e alta, tá? Baixo é até 1000 kV, no caso 1000 kV. Até 1000 kV é considerado baixo. Médio é até 69 kV e acima disso já é alta, né? Acima disso já é alta. Então, essa aí é a definição, tá? O que nós temos aí de transformador na parte de ideal e real? Tem transformador ideal, né? É considerado aquele que é eficaz. Por que eficaz? Porque não tem perda, tá, pessoal? É 100%. Então, esse aqui, ele não tem perda. E o real? O real, ele já tem perda. Então, por exemplo, se você pega aqui um núcleo e você pega aqui um transformador, você pode ter uma perda aqui de dissipação, né? Chamado efeito Joule, né? Então, você tem aí transformador ideal, transformador real. Pessoal, tem também o isolador. Tem um transformador que ele é isolador. Ele isola, o nome já diz, né? Isolador. Então ele isola do primário para o secundário. E ele é a mesma tensão. Então se aqui é 127, lá também vai ser 127. Ele não muda, tá? Esse aí é o isolador. Bom, o que é um transformador? É só você pegar aqui, tirar o dor e tirar essa parte aqui. Então vai ficar transforma. Então o que é um transformador? É aquilo que transforma. É aquilo. Deixa eu apagar direitinho aqui, que esse apagador meu não está muito legal. Mas ó, é aquilo que transforma. Então o transformador é aquilo que transforma. Mas transforma o quê? Ele é destinado a transferir, né, uma corrente ou uma tensão de uma bobina para outra. Então, como é que ele funciona na prática? Primeiro vamos mostrar na teoria e já eu vou mostrar para vocês na prática. Olha só o que é um transformador, pessoal. Ó, se você for observar, olha aqui. Aqui é o primário e aqui é o secundário. Mas já te mostro no vídeo como é que faz para saber, tá? Então você vê aqui que ele tem uma chapa. Essa parte aqui, ó, o que é construído um transformador? Ele tem um núcleo, olha só, ele tem um núcleo, esse núcleo é a parte de dentro, ele tem uma chapa aqui de ferro, tá, por fora, ele tem uma chapa de ferro aqui por fora, que é essa parte de cima, e essa parte de dentro aqui chamado núcleo, você encontra de ferrite ou de ferro mesmo, de silício, tá? O que é esse núcleo de ferrite? Olha só, eu peguei um aqui de uma fonte de carregador, e vê se você consegue trazer a câmera aqui para mostrar como ele é pequenininho, ó. Esse vermelhinho aqui, ó, e azulzinho, ele é um transformador
com núcleo de ferrite, olha só, bem pequenininho, né? Tanto que para filtrar a energia, você tem que usar aqui um diodo e um capacitor. Se você for ver aqui, tem um diodo e um capacitor. Eu vou desenhar aqui, vocês vão ver como é que fica fácil, tá? Então, esse aqui é o transformador. O que esse transformador ele é? Ele é de núcleo. Núcleo de quê? Núcleo de ferro, tá? Esse aqui é núcleo de ferro. E esse ferro aqui é magnetizado. Magnetizado, tá, pessoal? Então, o que acontece? O que é uma construção aí de um transformador? É um núcleo, aí ele tem um carretel. Esse carretel é para enrolar a bobina, que é essa parte aqui, né? E ele tem um isolador que é a fita ou papel. Ou papel. Nesse caso aqui, ó, é papel, tá? E o papel ele isola aqui, ele tem aqui o enrolamento da bobina através do carretel e ele é composto do núcleo de ferro aqui magnetizado. E como é que esse núcleo funciona? Esse núcleo de ferro funciona assim, ó. Ele é tipo um E e um I. Depois ele inverte um E e um I. Depois ele inverte um E e um I. Depois ele inverte um E e um I. Quando ele fecha, ele fica nesse formato aqui. Como mostra esse desenho aqui, ó. Entendeu como é que funciona? Então, é assim que funciona essa parte aí da construção. Mas vamos tirar aqui essa parte aqui e vamos aí tentar explicar da melhor maneira possível aí como é que funciona um transformador. O transformador é o seguinte, ó. O desenho dele, né, é isso daqui, ó. Esse aqui é o símbolo dele, tá? Aí o que acontece? Você tem aqui um enrolamento primário e você tem aqui um enrolamento secundário. Então, no desenho do diagrama, como é que vai ficar? Ele vai ficar assim, ó. Você tem aqui uma fonte, seja ela 127 ou 220 volts, tá? E dessa fonte aqui, você tem um enrolamento aqui, e aí você tem o transformador aqui, e você tem a saída aqui. Então, essa parte é primária e essa parte é secundária. Aí você tem uma tensão aplicada aqui e uma tensão aplicada aqui. Se for 127 ou 220, não importa. Aí o que acontece? A lei de Faraday diz que uma corrente aplicada variável, né? Uma corrente aplicada variável numa bobina gera um campo magnético, né? Então, imagina aqui o sentido da corrente, né? Nesse sentido, ele vai pegar essa bobina, ele vai fazer o circuito fechado e vai retornar. Só que quando ele fizer isso, ele vai gerar isso daqui, ó, um campo magnético. Que por sua vez, esse campo magnético está ligado aqui nesse núcleo, né? Esse núcleo aqui de ferro, que está encostando na outra bobina. Então essa corrente vai subir, esse campo magnético vai vir para cá e vai alcançar aqui o secundário do transformador e vai gerar também uma tensão, tá, pessoal? Então, o que a lei de Faraday diz? Ela diz que aqui você tem aqui uma senoide. O que é uma senoide? É uma corrente alternada, que é a corrente da nossa rede de casa, que são 60 Hz, tá? 60 ciclos por segundo. Então você tem aqui o positivo, você tem aqui o negativo. Aí como ela alterna, uma hora que fica negativo, outra hora fica positivo e depois alterna, fica negativo, positivo, negativo, positivo. Isso 60 vezes por segundo. Então a lei de Faraday diz que uma corrente variável aplicada a esse indutor gera esse campo magnético. Aí o que acontece? Depois que você gera esse campo magnético, isso daqui é em AC, tá? Corrente alternada. Aí o que acontece? Você gerou esse campo magnético, tem aqui o núcleo. Esse núcleo aqui, né, vai pegar esse campo e vai induzir aqui no secundário. E o que o transformador faz? Ele transforma essa energia de 127, por exemplo, aí para 18 volts. 127 para 18. Tudo isso em AC, tá? Tudo isso em AC. Então, você vê que o transformador ele tem várias características. Tem transformador que ele tem várias auxiliar, às vezes tem outro enrolamento auxiliar. Tem uns que tem mais ainda, então ao invés de sair só 2 fios, sai 3 fios. Tem uns que sai 5 fios.
e tem um enrolamento ainda que o secundário não é desse lado, ele continua aqui também. Então você tem mais fios aqui, sendo o primário e o secundário do mesmo lado. Então são vários tipos de transformador. Eu vou colocar uma foto dos transformadores para você ver. Olha só o tanto, ó. Você vê o quanto o transformador tem? Então, para se falar do transformador é muita coisa, né? Então, basicamente aí, o transformador, ele funciona dessa maneira. Pessoal, eu consigo usar a energia, né, em AC para o transformador para me ligar a um equipamento eletrônico? Eu não consigo, pessoal. Por que eu não consigo? Olha só, eu tenho aqui essa fonte, né, como eu acabei de desenhar aqui, ó, essa fonte. Aí eu estou ligando aqui, ó, 127. Aí eu estou ligando aqui essa bobina aqui do transformador e aqui está saindo aqui 18 volts, né? Como é que eu faço para saber qual que é o primário e o secundário? Olha só esse vídeo que eu fiz para vocês aqui, ó. Então, galera, bem simples então aqui de testar o transformador. Geralmente as etiquetas aqui somem ou não tem, não dá para saber qual que é o primário e qual que é o secundário, tá? Olhando aqui eu sei, mas vamos supor que você não saiba. Como é que faz para testar então? Eu ponho aqui o multímetro na escala de resistência, ó, 200 ohms, resistência onde tem a ferradura de cavalo mesmo, tá? Aí eu venho aqui, ó, pego a ponta de prova do multímetro e testo lá e vou ver a resistência. Olha só, deu 3 ohms, tá? Desse lado aqui. Então, o secundário é o que? O secundário sempre é a menor resistência. Então, como deu aqui 3 ohms, se não tiver menos que isso, esse aqui é o secundário, tá? Então é assim que você descobre o secundário, é a menor resistência. Aí eu vou pegar do outro lado, onde tem 3 fios, eu vou pegar um fio aqui amarelo e um preto. As cores podem ser diferentes, tá? Não precisa ser igual. Ó, 50 ohms, preto e vermelho. 145, então maior resistência, maior tensão. Então se eu fosse colocar aqui, eu ligaria 220 aqui, tá? Eu ligaria entre o preto e o vermelho. Aí eu vou pegar aqui o amarelo e o vermelho e vou testar aqui eles para ver quanto que dá. Ó, deu 97, então aqui eu ligo o meu 110. Aonde que eu ligo o 127 da rede? Ó, nesse caso aqui, entre o amarelo e o vermelho. Então vamos fazer esse teste na prática, tá? Eu vou pegar uma tomadinha aqui, que eu vou ligar no 110. Então eu vou pegar aqui o amarelo, eu vou ligar aqui no transformador, tá? Eu vou pegar aqui o branco, ligar aqui no vermelho, porque eu sei que esses dois aqui deu 97 ohms, que é a minha rede 110, se fosse 220 eu ligaria no preto, tá? Eu vou deixar bem separadinho aqui, por se eu não encostar no outro. Aí eu vou ligar lá na rede, liguei, vou mudar a escala da rede, do multímetro aqui para tensão alternada, porque está entrando AC, tem que sair AC, né? Então eu vou lá, 200, coloquei para 200 em tensão alternada, aí eu pego o meu multímetro, ó, seguro aqui, olha só. Olha lá, 18,7 volts, tá vendo lá no multímetro, ó? 18,7 volts. Então, eu entrei com 110, ele rebaixou para 18,7 volts. É assim que a gente testa, pessoal, beleza? Vamos voltar pro quadro. Então, vocês viram aí como é fácil testar e identificar aí qual que é o primário, qual que é o secundário? O secundário é que tem menor resistência, eu sei que ele é o secundário. No primário, o que tiver menor resistência é 127. O que tiver maior resistência é em 220, tá, pessoal? Então, como é que eu faço para usar essa energia agora? Eu tenho que fazer uma ponte retificadora, né? Usar os diodos aqui, e aí que bloqueia e bloqueia. Aí você tem aqui o positivo, você tem o negativo. O que ele vai fazer? Olha só. Ele vai pegar esses 18 volts, que ainda é alternado, que uma hora é positivo, outra é negativo, e vai fazer a retificação. Ele vai retificar, ele vai mandar para um lado só o positivo e vai mandar para o lado só o negativo, sem ficar alternando. Aí eu preciso fazer o quê? Ligar um capacitor, tá, pessoal? Um capacitor, desenhar um capacitor aqui, ó, o lado negativo e o positivo. Aí o lado negativo eu ligo negativo, positivo. Aí ele faz a filtragem. Então depois de eu trabalhar essa corrente AC, fazendo essa retificação e depois essa filtragem, aí sim eu consigo utilizar aí para o equipamento eletrônico.
Pessoal, então o transformador é basicamente isso aí. O abraço de hoje vai para o Severino do Ramo, que é de Ferraz de Vasconcelos, que tem deixado nos comentários. Um grande abraço aí e até a próxima.